Todo mundo recebeu a nota aí dele, do primeira parte da exegese? Creio que sim, né? Receber é uma palavra muito A forte. primeira não, só a segunda. Eu acho que tá embutido as duas juntas, né? Também acho. Ah, porque senão serão 3 notas aí, né? E tem mais uma parte, né? Sei lá. Deus nos ajude, irmão. Outra pergunta, quem que é amanhã na devocional e na apresentação da Silvia? Alguém sabe? Devocional é o meu grupo, quer dizer, meu trio aí, né, do Ordem Alfabética. Eu, o Matheus e o Luiz. Luizão. Luizão que vai trazer a devocional. Vamos ver o que sai, né? Eu e o Lucas. Eu e o Jada vamos apresentar amanhã. Eu e o Hudson Eu também e o vamos Erasmo apresentar também. amanhã. Ó, monstro. Que isso, hein? Obrigado, Matheus. Vamos dar mais 5 minutinhos e depois sair, é isso? É isso. Vai, com certeza, né? Cadê o presidente? Nós vamos eleger as figuras da sala. Vai ter o chorão, vai ter o reclamão, vai ter o cara organizado. Então, seu nome foi indicado para o cara mais organizado da sala. Unânime, né? Vai ter o cara politicamente correto. Esse aí é o André, um nome forte para esse título. Tem o do melhor representante e do pior. Você tá Viu? nas duas, Pierre. Vai ter Pior é Thierry. o presidente irado, conhece o presidente irado? Presidente chato, Irado, não. Irado. incircunciso. Eita, nós. Tá entrando um Gustavo aí, não sei quem que é, não. Gustavo Gayer. É verdade mesmo. É o irmão do Paulo Sócio, não é não? Gustavo Sócio. Esse Gustavo Cardeno é lá da igreja. É com a parceira do Rogério aí, tá vendo? Paulinho, então, né? Entrando com... Rogério, Fala aí, Erasmo de Roterdã. pastor Amauri é lá da sua igreja? Pastor Amauri, meu pastor. Ah, ele vai estar aqui com a gente esse final de semana. Ah, é? Onde que é, Erasmo? Tatuí? Tatuí. Que legal, cara. Domingo? Acho que no sábado e no domingo de manhã só. Boa. Casais? Vai ter algum evento de casais ou ele vai... Acho que ele vai falar para a liderança e no culto domingo de manhã. Ah, entendi. Ele é muito chamado, geralmente, para liderança mesmo e para casais. Principalmente, ele estava no Vejam Só ontem. Eu até vou mandar um videozinho lá no grupo. Ah, legal, mano. Vai ser transmitido? Vocês transmitem um culto lá, não? Domingo de manhã, sim. Show. Valeu. Ô, Misael, essa carinha de pena aí, cara, tá tudo bem? Quer conversar? Quer desabafar, cara? Porque eu aprendi que eu não posso interromper o cara que eu tô aconselhando. Se você quiser falar, eu posso te apoiar nesse momento. É isso aí, amigo.
É só dor mesmo, cara. Dor. Você tá com algum sintoma de, sei lá, transtorno de ansiedade, alguma coisa, formigamento, alguma coisa do tipo? Toque. Pensamento suicida. Não, não. Isso eu já pensei já. Quando a dor ataca, velho, dá vontade de pular daqui. O Jader me acude ali embaixo daí. Acude, sim, pode ter certeza, viu? Ele tá lá de braço aberto, esperando você. Jader é parceiro, Jader. É que ele tá morando embaixo aqui, né? No Q1. E o cara que não administrou os talentos, estava assistindo Netflix? Ah, eu acho que tava, hein? Round 6. O cara do Netflix é o Josemar, pô. Quem era do Q2 aí lembra. Josemar e o Netflix nasceram um pro outro. Desconheço. Beleza, então. Presidente, 10 minutos. Dá aula aí, Anderson. Você já ia dar aula de qualquer jeito mesmo? Tchau pra vocês aqui. Eu tenho um casamento hoje, pra mim até bom. Vai, Roger, vai na benção, filho. Empreta. 5 horas da tarde, vou atrás da roupa ainda. Rapaz, casamento quinta-feira. É casamento de rico mesmo, hein? É, casamento de rico. Rapaz. Ô, Misael. Deus abençoe vocês aí, tá? Boa aula, se for ter aula aí. Valeu, lá, Rogério. Ô, pro Misael, deixa eu te Rogério falar tá uma faltando coisa. aula, o negócio tá bom demais. Fala aí, Anderson, testa de Marquise. O bom que com teste ou não, né? Eu sou casado. É, Troca o essa disco, conversa, pô. né, amigão? Tá maluco, mané. Troca o disco. Eu tenho happy hour todo dia. Amigão. Então, Misael, como eu estava tentando falar com você inicialmente, essas mãos francesas aí que você colocou, elas vão arrebentar, cara, porque eu acho que todos os livros você colocou aí para mostrar pra gente e tal, ficou da hora, mas eu tô achando que pode estourar, hein, meu? Isso aí, cara. Não é, mano, que morar aqui no Q10, por exemplo, não tem espaço, velho. Você só tem um guarda-roupa aqui, ó, e é dividido entre o meu e do Hudson. Não cabe ali. O guarda-roupa tá podre também. Se eu colocar os livros ali, caem. Aí eu fiz aqui pra ficar, né? Mas fui eu que fiz essa. Ficou bem ruim, mas fui eu. Não, cara, ficou legal. É que eu tô achando que tem muita coisa, de verdade. Ô, Anderson, o pior é se cair ela que estiver dormindo, né? Cair na cabeça dele que estiver dormindo. Ah, mas viu, gente, ali é só os lidos. Os não lidos tá em outro lugar. Não, mas dá uma fogueira boa. No final do ano aí, se quiser queimar alguma coisinha aí, tamo... Entendi. Beleza, então, né? O importante ter livro ou não é que o Anderson é casado, né? A gente tem que saber disso toda aula. Que ele é casado, muito bem casado. Graças a Deus. Feliz por você, viu, Você sabe que quando o cara fica reafirmando a mesma coisa assim, é meio preocupante, né? Às vezes o cara tem que ficar reafirmando pra si mesmo. Não, é assim, porque, né? assim, o Anderson ter casado é uma esperança pra mim, né? Então a gente tá esperançoso ainda aí que eu também posso, que se o Anderson conseguiu casar, eu também posso. Então, Misa, deixa eu te falar uma coisa. Cara babaca. Cara, não dá moral nenhuma, Nico. Ei, caramba. Mas, mano, de verdade, ainda bem que ano que vem vai ter presencial, né? Na moral. Chega, cara. Nossa, chega. Tá sendo bom pra mim porque, tipo, eu ponho um fone de ouvido, consigo trabalhar ao mesmo tempo. Aí ano que vem acho que eu vou no semáforo dividir com aquele tiozinho ali que fica do lado. O tio pancado. Parente da Rainha Elizabeth? É, o sangue azul. O tiozinho tá cantando lá agora. Agora ele canta. Piano. Agora ele canta. Dá pra fazer um som legal. Mas é bom, cara, trocar uma ideia. Tem um monte de livro que você não dá pra ter acesso em PDF e fica uma pirataria do caramba, cara. Nossa, é embaçado isso. Não sei se vocês se incomodam, mas eu me incomodo, cara. Nossa, tendo que ir atrás de coisa ilegal para poder fazer os trabalhos. Nossa, é tenso. Cara, eu nunca me envolvi com coisa legal. Nunca.
com nada ilícito. Capitão Então, assim, Gancho é meu amigo. Só no ProErd, né, Josi? Nossa, ProErd é o programa, ProErd é a solução, tá? Vem com 5, né, Josi? Ó, eu só quero saber de uma coisa. No próximo ano, todo final de semana, eu quero que o Abelzinho deixe uma aguinha destilada para nós lá. Todo final de semana. Só pra gente passar bem lá no seminário, tá? Acho que o Abelzinho nem tá na chamada, tá? Ah, sim. Só que sim, rapaz. Bom. Esse negócio de água destilada, o que é isso? Eu não sei o que é. Não sabe Essa o que hora é, ele né? já não consegue processar mais as coisas já. Já era. Já tá em outro mundo, né? Ontem, Abelzinho, eu fui pra Santa Rita esses dias atrás. assamos um peixe aqui ontem, velho. Aí o Matheus levou uma água destilada lá, velho. Já era. Saquei. O Abel tá mergulhado em conserva já? Tô louco. Ô, Abelzinho, eu fui pra Santa Rita, viu? Aonde você foi lá na igreja mesmo? Fui lá na igreja lá, fui ver como é que tá o trabalho, né? Como é que você me entende? Como é que tá o trabalho? Convidado você para trabalhar lá pro ano que vem? Não sou tão bom assim não, Abel. Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Peço perdão aí pelo atraso. Eu entrei na aula da Ana Maria, entrei... Nem percebeu? Alguns imagina. É melhor nem entrar, né? Vocês nem perceberam, continua tocando pau aí na conversa e... Eu falei pra gente sair antes, não falei? Tentava ser ligeiro, né? Agora já era. Quem não saiu vai ter que ficar, né? Só deixa eu responder aqui que eu mandei o negócio errado. Então, conseguiram aproveitar aí a sabática, pessoal? Descansaram? Não. Nada? Zero, Peterman? Descansar, olha esse problema. Que brincalhão. O privilégio de poucos, né? O descanso, imagina. Mas espero que vocês tenham aproveitado. Você não teve aula com o Silas, não, meu jovem? Descansa. Nossa, aquelas resenhinhas. Tudo. Resenha, mapa. Relatório. Relatório de leitura, os livros, os filmes assistidos. Tabela, PowerPoint. Rapaz, ele pediu... o cara teve criatividade esse semestre. Ele pediu Coreografia. PowerPoint. Meu. Até a apresentação de slide ele tá corrigindo. O homem tá on fire. On fire, meu. Não tem o que fazer. Mas o professor Silas, pelo menos comigo, sempre foi... Na nossa turma, ele pegou uma vez só que ele deixou todo mundo de exame, né? Ele ficou bravo que a gente cantou Castelo Forte lá para ele quando ele estava dormindo. Mas, de resto, ele sempre foi muito gente boa com a gente. Ô, louco, peraí, conta essa história aí. Foi acho que dia 13 de outubro. Acho que foi isso, foi noite de São Bartolomeu e tal. E era uma quinta-feira, ele dormia no Raquel, né? Aí uma cara tava brincando lá, tal, isso aqui, falou, não sei, o Satanás que falou, né? Falou, vamos cantar lá pro Silas, vamos. A gente pensou que ele ia levar na boa, né? Aí a gente foi lá no corredor, lá, e começamos a Castelo, todo mundo, né? Mas o efeito não foi positivo, não. Aí dia seguinte era a prova, né? Galera juvenil, mas, você podia ter escrito o que ele colocou na lousa, que estava errado. Aí acho que passou 1 ou 2, ficou geral, assim, foi muito mal na prova, eu tirei acho que 4, ou 3,5, alguma coisa assim. Aí uns conseguiram recuperar ainda na segunda prova, mas bastante gente ficou de exame. Aí meio que não tinha que fazer, né? Correr atrás e chorar as migalhas para ele, né? Mas ele deixou a molecada até dezembro quase aí para fazer as provas. Mas deu tudo certo no final, né? No final sempre dá tudo certo. Só ter calma que as coisas vão se encaminhando. Deixa eu fazer uma pergunta Beleza? aqui. Pode Alguém falar, na sala cantou Castelo Forte com o Silas? Até onde eu sei. Ele continua no mesmo ritmo nas provas com a gente, assim, sabe? Então, ele... Na época que eu estava estudando, ele estava fazendo tratamento para tireoide, se eu não me engano. Então, ele deu até uma acalmada, assim, depois, mas agora o pessoal falou que ele está mais tranquilo, né? Não sei se procede ou não,
aí é com vocês, né, que tem mais competência, mais tempo aí com ele, para saber, mas falaram, pelo menos disseram aí que ele estava mais sossegado, né? Espero que seja verdade. Vocês receberam a tradução, desculpa, a primeira parte a primeira nota, né, da exegese de vocês. Então, lembrando lá na nossa ementa, né, essas duas primeiras partes que vocês entregaram constituem uma nota, né, que foi a nota que vocês receberam agora, e a terceira parte, né, consta, assim, a terceira nota aí, né, de vocês. Então, fiquem sossegados, já está tudo aí na mão. Beleza, pessoal? Alguém tem alguma dúvida da correção, alguma coisa, quer falar alguma questão da correção? O que eu reparei da parte de vocês, eu fiz o destaque em alguns textos, né? Em termos do que foi passado, do nosso semestre passado, né? Eu já elogio vocês, assim, que vocês tiveram uma evolução bem legal, assim, em termos de crítica, né, de desenvolvimento mesmo do texto, isso foi muito bom. E alguns detalhes que eu coloquei, só para vocês lembrarem, né, às vezes eu falo isso na aula, mas para ficar um pouco mais claro, é importante que vocês tenham a consciência, né, vamos colocar assim, daquilo que vocês forem produzir, ou a continuidade do trabalho, por mais que vocês entreguem, né, em partes separadas, ela é contínua, né? Então, quando vocês forem, muitas vezes, por exemplo, vocês, né, utilizaram o texto, traduziram, tal, e aí fica aquela coisa, né? Beleza, como que eu posso resolver isso, né? Como eu posso fazer isso e tal? Vocês nunca mais utilizam o texto que vocês traduziram. Na segunda parte, às vezes, vocês pegam e voltam para revista atualizada, né? Para corrigida fiel, ou qualquer outra versão que vocês tenham usado. Lembrem-se, né? Até para vocês utilizarem no futuro, num presbitério, coisa parecida, por mais que ela seja entregue em partes, ela constitui o mesmo trabalho, né? Então, por exemplo, às vezes pode parecer um pouco exagerado, mas você pode apresentar, né, novamente o texto grego, a sua tradução, porque se não ficar retomando sempre, né, a mesma tradução ali, muitas vezes eu, por exemplo, esqueço, né, o texto que está sendo trabalhado, aí tem que retomar alguma parte e tal. Não que tenha algum problema em si, né? Mas eu sei que vocês têm feito bem aí, né? O trabalho de vocês. Isso é bem legal. Eu achei que vocês tiveram uma interação melhor, né? E uma organização melhor do trabalho também, né? Eu fiz alguns toques assim, né? Porque o trabalho, de certa forma, ele tem meio que uma ordem lógica ali, né? Você apresenta o texto, você justifica por que aquele texto, né, pode ser trabalhado como uma perícope, né, através da delimitação. A partir dali, né, você vai falar das variantes, né, analisar a crítica textual, para depois você, né, beleza, tenho ali a crítica textual, escolher minhas variantes, vou propor uma tradução do texto, né. E a partir de agora, a gente vai trabalhar um pouquinho com a extração da mensagem, né, ou a chamada mensagem exegética. Só deixa eu ver se eu estou aqui com o conteúdo aberto. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre as questões de tradução, né? Se vocês sentem ou verificam, se alguém tem alguma dúvida em relação às traduções. Eu não sei se, como a gente, às vezes eu faço com o pessoal do quarto ano, né, se os grupos dividiram, se alguém tem alguma dúvida em relação à extração da mensagem. A gente pode fazer, né, de duas formas, em termos de organização. Isso aí, no próximo semestre, acho que vai ficar mais claro e talvez seja um pouco mais cobrado também, né.
você pode fazer uma análise inicial, linguístico-semântica, que seria isso, né? Você separar o seu texto, por exemplo, tudo que é verbo, né? Tudo que é substantivo, tudo que é adjetivo, e tudo que é preposição, né? E assim por diante. E, a partir daí, né, propor algumas análises. Então, né, se tem elementos que estão em oposição, se tem elementos que não apresentam, né, nenhum tipo de relação ou evolução, né, daquilo que você está trabalhando no seu texto. Então, é importante que vocês tenham muito claro, né, que a estrutura, aquilo que o texto apresenta para vocês, né, a mensagem exegética, ela vai se dar também a partir da estrutura que o autor compõe o texto, né? Então, o Bosman, que é um professor que deu aula aí no seminário, né, para os professores da minha época, né, que muitos ainda são professores de vocês, né, o próprio João Leonel, o Riverino Romualdo, o Ricardo Agreste e tantos outros aí, que passaram pela SPS, ele falava justamente isso, né, que os verbos estruturam o sermão, né. Aqui, a nossa função, inicialmente, não é produzir um sermão. Então, eu sei que tem presbitérios, né, que depois da mensagem exegética pedem para que se faça uma extração da mensagem, né, ou uma mensagem homilética que seria um sermão no final. Aqui não é isso que está sendo cobrado, né, então a gente não espera que tenha um sermão no final, é a extração da mensagem exegética, ou seja, por que as escolhas do autor, né, a forma como o autor organiza o texto, né, vocês já fizeram ali a análise narrativa, né, então, o que os termos, né, de que forma os termos, elementos que compõem o texto cooperam para a mensagem que o texto quer comunicar, né, para a mensagem que o texto quer passar. Vocês já fizeram um exercício, né, de certa forma, não reproduzir, né, mas de buscar o texto mais fiel para ser trabalhado, né, através da crítica textual. Óbvio que a gente não tem como refazer, né, o autógrafo, o manual, e mesmo se o fizéssemos, né, só o fato da gente estar traduzindo, a gente já está praticando um exercício falando, olha, a melhor leitura proposta do meu texto é essa. A partir dessa melhor leitura que eu proponho, como, né, qual a mensagem, o que o autor quer dizer com isso, né? Então, nessa parte, além, obviamente, da análise do texto de vocês, aí já começa também uma análise, vamos pensar assim, mais diacrônica, né? Então, com outros textos, vocês vão ver aí que, de repente, o uso de uma chave linguística, né? Um dicionário teológico pode auxiliar muito vocês. Por quê? Porque, às vezes, no texto de vocês tem um verbo que não é comum, né? Vocês já apresentaram isso, às vezes, na análise narrativa, né? Mas vocês retomarem esses usos, né? Às vezes, como eu falei, de uma maneira, numa perícope mais próxima, ou se existe alguma relação com o todo, né, do livro, se é um estilo linguístico de Lucas e tal. Então, essa parte da mensagem exegética, agora vocês vão mostrar, né, o texto nessa parte, às vezes, essa análise linguístico-semântica. Então, o que é o verbo, né, o que são as preposições, as conjunções, os substantivos, aproximar, então, os que estão por afinidade ou oposição, então, termos ali que sejam próximos, né, em termos estilísticos, então, aproximar por afinidade ou por oposição, e como esses termos dão, vamos colocar assim, né, o ritmo, o sabor do texto que vocês estão trabalhando, né. Na narrativa, isso às vezes é mais claro, né, quando vocês estiverem trabalhando com as cartas, né, em Romanos, às vezes é um pouquinho mais chato, né. Então, a mensagem exegética, ela não demanda, né, não precisa fazer essa tabela, é uma sugestão, se vocês quiserem, porque ano que vem vocês vão trabalhar dessa forma, né, mas a extração da mensagem é agora conversar aí também, né, com outros autores, com comentaristas, e ver de que forma vocês podem, de alguma maneira, né, eles vão contribuir e clarear algumas situações no texto de vocês, né.
Alguém tem alguma dúvida, ou em relação ao próprio trabalho, ou em relação a como deve ser produzido esse conteúdo da mensagem exegética? Vocês querem, de repente, ver algum exemplo? O que vocês... Pode falar, Matheus. Professor, não, com relação o senhor comentou aí a essa parte que nós fizemos, né? Então, a parte seguinte, qual que é o título dela e qual que é as divisões que deve ter essa próxima parte que nós temos que entregar agora? Então, a minha proposta, se vocês tiverem, vamos colocar assim, né? Se vocês quiserem, de repente, dar uma estrutura melhor, a última parte é a mensagem exegética, né? Então, basicamente, você pode colocar, se vocês continuarem o mesmo trabalho, não tem necessidade, né? Então, mantendo o mesmo sumário, né, as mesmas coisas e tal. Eu vi que já tiveram grupos que entregaram 2 trabalhos diferentes, né? A primeira parte, a segunda parte, né? Essa terceira parte, a mensagem exegética, não é obrigatória, porque vocês vão fazer isso somente ano que vem. Se vocês quiserem fazer uma análise linguístico-semântica. Lucas, o que é análise linguístico-semântica, né? No que consiste essa análise? É vocês, literalmente, né, separarem o que é verbo, o que é substantivo, o que é conjunção, o que é preposição. Como eu falei, né, isso vai contribuir para o trabalho de vocês, mas não é um item obrigatório nessa como a gente ainda está, de certa forma, preparando vocês, né, para a exegese do semestre que vem, do ano que vem, desculpa, essa parte não é obrigatória. Então, a mensagem exegética, a extração da mensagem, é justamente, né, você verificar no seu texto como esses elementos, né, sejam verbos, ideias de oposição, né, ideias de afirmação, como essas relações se dão a partir, né, da estrutura do texto. Então, de certa forma, né, qual que é o tema do seu texto, qual que é ali a mensagem central, né, vamos colocar assim, como o texto demonstra isso, né, ou por que você está propondo essa ideia, né? Então, aí é fundamental, né, você enxergar os verbos, como eles são conjugados, e para que talvez vocês consigam fazer uma análise melhor dos termos, vocês vão precisar, às vezes, de um bom dicionário, né, uma chave linguística, e aí esse termo, talvez, por exemplo, essa ideia, né, que está presente na sua perícope, ela seja utilizada justamente, né, porque tal verbo também é usado, né, num outro momento, ou, de repente, você tem uma palavra ali que tem pouca utilização, né, no Novo Testamento, então também, de repente, serve para algum destaque. Então, você não precisa analisar termo a termo, né, você pegar, por exemplo, versículo 1 e 2 tem uma ideia inicial, né, vocês já analisaram a tensão, o conflito e tal. Então, versículos 1 e 2 tem uma ideia inicial, tem uma oposição, e, no final, a conclusão da perícope é tal, né? Então, meio propor um tema ou coisa parecida. Isso daí vocês podem fazer, meio que o que será analisado vai ser essa mensagem exegética, né? Como, através ali da divisão do texto, né? Das perícopes e de tudo que foi colocado, não da perícope, né, desculpa, mas dos versículos, né, da estrutura, né, de cada um desses textos, o autor transmite essa mensagem para você. Então, eu acho que fica mais fácil para a gente analisar, né, por exemplo, principalmente olhando para os verbos, né, se existe verbo no infinitivo, né, em qual tempo esse verbo está se apresentando, e, obviamente, depois entender vamos colocar assim, né, o peso, a função que a escolha do autor tem para a mensagem que ele quer passar naquela perícope, né? Então, eu sei que alguns estão trabalhando com a perícope, por exemplo, de Ananias e Zafira, né? Outros estão trabalhando com Jesus conversando com os discípulos, né? O que aquele tempo verbal, né, tem a ver com isso? Então, uma ação no passado, né, que tem consequências no tempo presente, né? Então, tudo isso, ele está transmitindo uma mensagem, né? Então, lógico, se vocês procurarem, né, bons comentaristas, eles vão auxiliá-los muito nisso,
Então, essa é a hora, como eu falei, né, de repente você ouvir, caminhar com outros dialogar, né, com outros teóricos que estudaram, talvez, né, um pouquinho antes de vocês, esses textos que vocês estão trabalhando, né. Então, é importante que vocês, como eu falei, né, mantenham aquilo que vocês já fizeram de trabalho, né, então, sempre que vocês forem citar o texto grego, né, vocês podem colocar a tradução que vocês colocaram daquele termo, né, então, não façam igual eu vi em alguns trabalhos, retomar uma expressão, aí retoma a expressão na revista atualizada. Pode colocar a tradução de vocês a bruta ali mesmo, né, então, porque a gente quer ver essa continuidade da interação de vocês com o trabalho. Então, a última parte seria essa mensagem exegética, né? Como eu falei, não é um sermão e ainda não não precisa de ter os quadros, né, da análise linguístico-semântica, mas vocês podem analisar, né, ou versículo por versículo, né, destacando o papel que o verbo faz no seu versículo, né, com texto, mas lembrem-se, vocês viram que na correção eu coloquei bastante, cita, né, o verbo tal, que verbo, né, cita ele no grego, coloca ali a forma como você traduziu entre parênteses e tal, né, deixa ali no itálico, bem bonitinho, tudo isso eu acho bem importante, né, para vocês conseguirem desenvolver a proposta, né, do trabalho de vocês. Professor, e neste momento também é quando a gente pode sair do contexto mais imediato para o contexto remoto, mostrando, né, como Sim. O senhor mesmo está dizendo aí, comparando, por exemplo, Marguerá lá, aquela outra mulher, falando do estilo do livro de Atos, que não dá para fazer uma teologia, por exemplo, eu e os meninos aí, o André, o Erasmo e o Gui, e o Hudson, né, a gente está com o Ananias e Safira, então mostrar que não dá para fazer uma teologia em cima dali, nem todo mundo que mente vai morrer. Nesse aspecto a gente pode fazer isso e também pode fazer aqueles links, como o senhor já mesmo usou de exemplo, com o Antigo Testamento, pessoas que mentiram e morreram, tal. Então a gente pode ir um pouco mais distante também, mostrando como que a palavra, ou a atitude ali é tida em outras passagens, né, mais ou menos isso também. Sem dúvida, sem dúvida. É exatamente vocês conseguirem estruturar, né, a partir do texto de vocês e a partir de outras coisas que vocês já apresentaram, né, no trabalho de vocês, né, como um todo, que aquele texto, né, ele tem uma forma, né, ele foi apresentado para nós de uma forma, que é o texto grego, né, vocês fizeram a escolha da melhor leitura para ele, que é a crítica textual, vocês fizeram uma análise narrativa deles, ou seja, o que aquela história está contando para nós, e agora vocês vão mostrar assim, olha, o autor escolheu esses termos, né, o autor escolheu organizar essa passagem dessa forma, com tal intuito. Por quê? Porque antes, né, o autor teve contato, como você disse, né, com o Antigo Testamento, né, essa história, né, ou esses termos, né, tal verbo, era utilizado naquela época por causa disso, né, então, no Ananias e Safira, eu lembro que tem muito essa questão do encheu, né, do esvaziou, tem até umas questões de variantes que vocês colocaram, né, então, é importante que vocês consigam relacionar agora, então a mensagem exegética, ela vai, de certa forma, amarrar tudo aquilo que vocês colocaram no trabalho, né, então, através dessas escolhas que nós fizemos trabalhando esse texto, essa é a mensagem que nós acreditamos ser, vamos colocar assim, né, a mensagem correta, né, ou a mensagem na nossa leitura que melhor se aplica nessa fase que a gente está passando da história, né? Então, tragam exemplos que enriqueçam e, como eu falei, o desenvolvimento do texto, né? A gente vai cair agora, a gente pode voltar no mesmo link e continuar trabalhando essas questões de tradução, o que vocês precisarem, de repente, um trabalho específico, se vocês tiverem alguma dúvida, é só mostrar, a gente tenta resolver aí. Eu não terminei minha pergunta ainda, viu, Thierry? Pode perguntar, filho. Tô zoando, mano. Mas eu tenho mais uma pergunta mesmo, concernente ao que eu falei. Canezinho Vou também perguntar não se tem dá tempo mais de um. trancar essa película.
Ixi. Já não voltou. Ô, Misa, eu acho que o Peterson tá querendo vender uma estante para você. Eu acho que é mesmo, hein? Boa. Eu tô querendo conversar sério com você, Josimar. Chega de conversa, sabe? Não, conversar com você eu não Porque quero, assim, não. você Eu quero é encontrar muito você na intrometida, rua. amigão. Você fica atravessando a conversa. Aí você vai ver. Fica aí dentro da sua caixa d'água, entendeu? Ah, não, eu não vi que você tava conversando. Me perdoa? Ou eu perdoo. Tá resolvida a nossa questão. Beleza. O Romualdo que tá com saudade da gente na aula dele, né? Tá. Eu falei que eu ia assistir uma aula com você e eu acho que ele não pegou a piada. Acho que ele nem lembra daquela Não, cagada que eu fiz. misericordioso demais. Nossa, cara, eu fui fazer um negócio bem devagar, cara. Você viu o barulho que fez? Nossa, cara. Você ficou mais bravo do que ele. Pior. Intervalo de meia hora, pessoal? Recreio. Almoço, né? O professor tá aí, ó. As mãos levantadas são dúvidas. Ô, professor, O Neto está o viajando senhor teria ali. o senhor teria um modelo dessa terceira parte pedir para nós, porque não ficou muito claro, pelo menos para mim e para alguns colegas, o que é exatamente que é pedido nessa terceira parte. Ó, eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como eu falei, eu vou... Obrigado. Um trabalho que foi feito aqui, foi muito bem feito, e só deixa eu abrir aqui. Não fala do nosso, não, professor. Fala do trabalho. Tá, então vou pegar um de uma outra turma. Eu ia falar do de vocês, mas já que você falou, não quero constrangê-lo, né? Então, eu vou pegar aqui e já apresento aqui para vocês. Deixa eu... ele pega a partir da divisão da análise narrativa, só que só deixa eu abrir aqui o PDF, que está daquele jeito. O A Erasmo partir da tá tão análise... doido que ele já tá de cabeça, já tá virado de lado. Ó. E aí eu já mostro aqui para vocês, acho que abriu. Foi. Então, ele pega a partir da própria... Então, aqui a partir da... Tela? Eu acho que na minha cabeça eu estou compartilhando aqui, não foi? Agora foi. Para mim eu estava ainda não. Para mim eu já estava compartilhando. Aqui deixem, né, esqueçam as correções por um momento. E aí, como eu falei, né, eu apresento aqui para vocês dentro da nossa relação aqui de confiança. Só que eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu que não estou conseguindo ver aqui. Deixa eu ver. O que está sendo apresentado. Não sei o que está rolando. Só deixa eu ver aqui. Tá aparecendo. Então, vocês estão vendo aqui, está aparecendo a exposição do texto grego, mensagem exegética aqui? Sim. Tá, professor. Então, pode seguir aí. Olha só, ele toma aqui, a partir da própria, da
da exposição, ou seja, da divisão que ele fez na análise narrativa, ele vai apresentar novamente, né, o texto grego, vai apresentar a tradução que eles já apresentaram, né, no outro momento, e aí vai começar a fazer a extração da mensagem exegética, né? Então, os próprios blocos, né, que ele dividiu, aí tá vendo, ó, aqui tem muito mais questões, né, que são colocadas em relação ao texto, né, ou como se desenvolve o texto. Então, quando ele vai citar, por exemplo, né, algo que não é a partir da tradução deles, né, coloca a Bíblia, ó, o termo campo aqui, né, como ele, ao invés de colocar a tradução que ele prefere, né, ele colocou o termo grego entre parênteses, né, então, é importante que vocês destaquem essa questão no texto, né, então, ó, Ananias apresentado trazendo antes seu nome, substantivo, adjetivado, então, como que tal Bíblia traduz, por que vocês preferiram essa tradução, né? Então, todas essas questões são importantes para que vocês desenvolvam aquilo que é importante, aquilo que é fundamental no texto, né? Então, aqui, como eu falei, o diálogo, né, com outros teóricos, né, é importante também. Então, a partir da divisão da própria análise narrativa, ele vai fazer a extração da mensagem. Então, ó, o verbo, está analisando aqui verbo por verbo, né, conforme, então, somente desses 2 versículos. Depois, ele vai colocar, né, tensão 1, tensão 2, né, que foi a divisão que ele propôs, vai apresentar novamente o texto, ó, cena, tensão 1, então, texto, né, tem os versos 3 e 4, ali a tradução que ele propôs, e aí vai começar a falar novamente, né, então, aparece um personagem novo, então, um substantivo próprio, se ele aparece, né, acompanhado ou não, né, de substantivo e tal, aqui ele vai fazer a relação, né, o que é como Satanás, né, é derivado do Antigo Testamento, então, qual que é a importância dessa imagem, né, na Bíblia como um todo, então, né, desde Apocalipse, Crônicas, aqui, a própria relação primeira, né, do enganador, da Eva, então, como essas questões são importantes e fundamentais para vocês desenvolverem, né, essas questões. Então, da própria divisão da análise narrativa, ele mantém a estrutura para que seja feito, né, para que consiga estruturar a mensagem exegética, né, para que seja, entre aspas, né, extraída a menção, né, como ele coloca aqui, ó, nota-se que os verbos mentires e reteres são formas, né, do mesmo verbo. Então, no infinitivo médio, auristo, que segundo Malce é uma das funções do infinitivo, em uma oração, é expressar o seu propósito, né, de tal maneira que isso é indicado quando ele aparece sozinho na frase, sem a presença de um artigo que o acompanhe, que é o caso, né. Então, essa forma de fundamentar, né, o texto é importante. O Erasmo tem uma pergunta, Reverendo. Pode falar. Também. Pode falar também. Fique à vontade. Acho que o Misa estava falando antes, né? Se ele quiser continuar. Não, pode ir, Erasmo. Vou em seguida, tranquilo. Não, só a dúvida mesmo, acho que só com relação a essa parte, terceira parte, que está na minha cabeça, é porque foi postado um arquivo lá no Classroom sobre a estrutura da exegese de Atos, né? Daí tem lá a leitura sincrônica, a leitura diacrônica, né? Que seria essa, vamos supor, essa parte final aí que ficou para a gente fazer agora. E lá conta a mensagem exegética e também contexto histórico social, né? Pelo que eu estou entendendo aqui da aula, é só a mensagem exegética. Essa outro ponto aqui da estrutura não precisa, então. Só deixa eu verificar aqui, que provavelmente quem postou foi o professor João Leonel, né, da estrutura. Isso. Então eu não sei se, de repente, no
com o pessoal de Romanos, ele faz a parte linguística estrutural, e de repente com vocês vai ser colocado, tem essa parte do cenário histórico-social, né? Só deixa eu verificar aqui para não ficar nenhuma dúvida, as questões histórico-sociais. Deixa eu abrir aqui. Só um minutinho. Eu não estou achando essa parte, Neto, está aqui, estruturação da exegese. Eu mandei o link do Classroom aí no obrigado. chat, que tem esse arquivo que o Erasmo está falando. Eu estava aqui no Classroom. É isso mesmo. É porque ele, aqui, pelo menos, quando eu abri aqui, eu não consegui entender a crônica. Contexto histórico-social e a mensagem exegética. Como eu falei, do último ano, que é do ano passado, o pessoal trabalhou só a mensagem exegética, né? Esse contexto histórico-social, que inclusive acho que são as dúvidas, né, para a próxima aula. Eu vou perguntar direitinho para o professor qual a expectativa. Eu creio que na próxima aula vocês vão ter oportunidade também de tirar as dúvidas com ele. Mas eu, assim, em termos de estrutura da mensagem exegética, eu não sei se a parte histórico-social, em termos da produção do texto, ou, né, o conteúdo do texto, né? Então, se é uma formação em relação ao livro de Atos e dessas coisas, ou se é da formação em termos de história da leitura, história da recepção do texto de vocês, né? Então, essa daí eu vou ficar devendo, né? Perdão, na próxima aula, acho que se perguntar para o professor João, vai ficar mais claro para vocês essa resposta. Ah, não, imagina. Obrigado, Lucas. Imagina, porque eu agradeço. Paciência aí. Misa? Então, professor, eu não sei, talvez para os meus colegas ficou mais claro, né? Nem é o problema de você falar para nós, é que para mim ainda não está tendo muita distinção entre o que a gente fez na análise literária. Eu entendi que expande mais, é a questão do verbo, mas isso a gente já fez de um certo modo, né? Mas é comprovar. Mas pelo nome mensagem exegética, me parece que tem que haver uma proposição e uma defesa, assim, é mais ou menos isso. Eu sei que não é estruturar um sermão, mas parece que a gente vai fazer uma análise de tudo quanto a gente já fez e trazer uma mensagem, tá? Mas eu não estou conseguindo entender muito bem essa parte, no sentido assim, que mensagem é essa? Eu entendi os trâmites, o que é que eu tenho que fazer, até onde eu posso ir, a análise dos verbos, mas tudo isso tem que trazer uma mensagem, tem que trazer um parecer. Daí, um exemplo só. Se fosse para dar um parecer e uma mensagem, no caso de Ananias e Safira, eu até mandei para o grupo ali, pode ser que eu esteja totalmente errado, mas uma análise simples ali da mensagem exegética, pelo que eu entendi, seria que os apóstolos estão falando a verdade, por isso não morreram, já Ananias e Safira mentiram e morreram. Então, a mensagem dos apóstolos é realmente verdadeira. É uma mensagem que eu poderia trabalhar em cima disso e comprovar através dos meus pontos, é mais ou menos isso que é a mensagem exegética, é defender uma tese, mas é tipo uma proposição que eu quero defender, que eu tenho em mente, seria isso, mais ou menos, professor? Não somente essa relação, Misael, por exemplo, de uma proposição, então, é você mostrar, né, e obviamente ter, a partir da sua análise do texto, daquilo que você fez, assim, olha, esse texto, né, eu proponho que ele quer dizer, né, que ele quer comunicar isso,
o trabalho que eu apresentei também estava falando de Ananias e Zafira. Eu vou ler só a conclusão, né? Depois que ele apresentou várias coisas, que ele coloca aqui, ó. Desse modo, torna-se significativo que a primeira ocorrência, né, de tal termo em Atos justifique, ou seja, justificado justamente um episódio do que ele chama uma disciplina eclesiástica, né? Então, operada pelo próprio Espírito Santo. Aí ele vai colocar, né, o Fitzmaier. A excomunhão semelhante, né, que acontece com Ananias e Zafira, esse termo é próximo ao que Paulo usa, né, daquele que se relaciona com aquele filho, né, que se relaciona com a suposta esposa ali do pai, né. Então, ele relaciona os dois textos para defender que a mensagem, olha, que a forma como é colocado é dentro dessa ordem, né, de certa forma, dessa organização que o Espírito Santo implementa na própria igreja, né. Então, concluindo, é notório que o pecado de Ananias e Zafira foi considerado algo tão grave que resultou na morte do casal. Foi mencionado que a punição se deu por ação direta do Espírito Santo, né, e essa é a única ocorrência, ou a única ocorrência dessa natureza em Atos, né, no que se refere à comunidade cristã, demonstrando ou denotando, né, o caráter de Deus e da sua igreja, né. Então, é importante que a gente sempre pense, né, lembre e consiga fundamentar, né, a mensagem a partir daquilo que a gente propõe nas outras partes, né. Então, qual que é o tema, né? Vamos colocar, né, se fosse pensar num sermão, né, ou naquilo que vocês vão colocar, vamos supor, o cuidado do Espírito Santo na manutenção do caráter da igreja, ou coisa parecida, né? Então, isso vai, de certa forma, conduzir aquilo que você vai representar na mensagem exegética, né? De que forma que isso é verificado ou não, a partir da escolha do autor, a partir dos assuntos, né, que ele pretende construir. Às vezes, como eu falei, né, se dá numa oposição total, né, de outras passagens, às vezes se dá por aproximação, como foi colocado, né, não dá para se produzir teologia, né, em alguns textos. Então, não quer dizer, né, que todo mundo que você... Mas eu posso afirmar, né, que o Espírito Santo continua cuidando e referendando ali a igreja, né? Então, essas questões acho que são importantes, né, para, de repente, a gente conseguir trabalhar e desenvolver esses pontos, né, que estão presentes no nosso texto. Ficou mais claro, Misa, ou ainda está meio... De boa, eu entendi o que o senhor falou, só, assim, essa última parte, assim, pelo termo mesmo, né, mensagem exegética, parece-me que eu tenho que ter uma proposição em mente a qual eu quero defender, e eu vou colocar isso através dos verbos, do contexto histórico, né, eu acho que seria mais ou menos isso, mas... não sei se a gente pode pensar assim também, mas a diferenciação dessa mensagem para um sermão é que no sermão vai ter alguns aspectos como a aplicação, a contextualização, né, para os nossos dias, e na mensagem é o que o texto quer dizer e ponto. A gente não vai aplicar às nossas vidas particulares, por exemplo. É isso, mais ou menos? Ou não? Sim, o que você vai fazer na mensagem exegética é tentar, né, ou propor o que o texto, né, ou de que forma o texto comunica, obviamente, né, vai ter vamos colocar assim, uma atualização dessa mensagem, né, obviamente a gente está trabalhando hoje, né, então, só que, obviamente, outros caras também, né, pensaram, e aí você pode trazer quem você concorda, quem você discorda, né, em relação a essas leituras. Muitas vezes, né, o nosso texto tem uma leitura que a gente não, vamos colocar assim, né, não concorda muito, né, não consegue, não que não aceita, né, mas não enxerga da forma, né, que talvez seja proposta por outros leitores, né. Então, acho importante a gente sempre ter a disposição, né, de olhar, enxergar e tentar encontrar aquilo que para nós é a mensagem correta, né. Então, não tem problema se
sei lá, né, um grande teórico aí pensa de uma forma que você não concorda. Você tem toda a autoridade, né, vamos colocar assim, para se posicionar de maneira diferente dele, né? Então, como que a gente faz isso? Você vai mostrar no texto, né, exemplificar suas leituras, e aí, como eu falei, não é aquela coisa de, beleza, eu tenho uma proposição e vou encontrar, né, três termos que eu possa defender a minha proposição. Não, você vai mostrar, através da mensagem exegética, que o que o autor gostaria de dizer, né, o que o autor está querendo ensinar, não é que se você, né, vamos colocar assim, né, se você enganar alguém, você vai morrer, né, mas o cuidado da ação do Espírito de Deus com a igreja, né, em outros momentos, em outra passagem, ou em outro texto, o que ele quer demonstrar, né, a autoridade dos apóstolos em sequência ao ministério de Jesus, né, e tantas outras coisas, a forma de vida da igreja como impacto fundamental, né, para outras coisas. Então, a gente tem vários exemplos, né, que a gente pode trabalhar e pensar essa relação da mensagem. Alguém tem alguma dúvida? Esse modelo que o senhor postou é confidencial. O senhor que poderia compartilhar com a turma, porque aí a gente se espelharia em um modelo Japão. Eu posso colocar essa proposta de estrutura aí, eu coloco para vocês no... Manda no zap pro Thierry que ele já distribui. Isso, eu já passo por aqui. Professor. Beleza? Obrigado. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma proposta, alguma coisa? Então, ficamos por aqui. Bom almoço? Bora! Até mais, Valeu, gente. doutor. Obrigado. Bom almoço aí. Bom restante de semana aí para vocês. Deus abençoe. Falou.